vou criar pontos, afinal, todos os pontos no plano possuem duas coordenadas. Vamos criar os pontos para essas raízes. Sabemos que a raiz, a coordenada y daquele ponto é 0. Então, vou criar aqui um ponto A, ok? Que a coordenada x dele será a raiz x1. E a coordenada y dele, 0. Ó, deixa eu botar uma cor aqui. E agora vamos criar o ponto B para visualizarmos no gráfico a raiz x2. Pintar também. Beleza, pessoal? Então, vejo que ao variar o A, as raízes vão variando. Estou com duas raízes diferentes. Ao variar o C também. Transladando o gráfico na vertical, ao aumentar o C, a parábola translada para cima. Ao diminuir o C, a parábola translada para baixo. E em tempo real, estamos vendo aqui as raízes diferentes e nos próprios pontos. E nessa situação, com A positivo, B igual a 0 e C positivo, não temos raízes reais. Veja que aparece aqui indefinido, indefinido. Ok? Também estudamos o vértice. Então, toda parábola possui um vértice. Se a parábola está voltada para cima, que é essa situação, o vértice é o ponto onde obtemos a menor imagem, onde o gráfico para de decrescer, ok? Começa a crescer. Se a parábola está voltada para baixo, o vértice é o ponto de máximo. É onde o gráfico para de crescer e começa a decrescer. Então, o vértice é um ponto. E esse ponto, então, possui o x dele e o y dele. Possuem as suas coordenadas. Vamos chamar de x do vértice e y do vértice. Então, nós já estudamos que o x do vértice é menos b sobre 2a, ok? E que o y do vértice, aqui no canto esquerdo, pessoal, da tela, é menos delta, já criado delta. Preste atenção que eu escrevi delta com a letra maiúscula, então é importante manter isso em todos os locais que usarmos o delta, sobre 4a. E agora eu vou criar o ponto C, ponto V, pronto, ponto V de vértice, para ficar bem original. A sua coordenada x será o xv, e a sua coordenada y será yv. Vou botar uma cor nele aí bem original, azul. Ó, que bacana, pessoal. Vamos variar aqui os controles deslizantes. Então, cuidado. Eu tenho aqui agora uma parábola com concavidade voltada para baixo, ok? Que não possui raízes reais, mas ela possui um vértice, possui um gráfico. Eu falei parábola, tem uma função. Qual é essa função? Tá aqui, ó, menos, só arredondar aqui o A. Menos x ao quadrado, menos 1,8. Muitos alunos, ao tentar procurar as raízes dessa função, irão encontrar aqui deltas negativos, consequentemente não obtendo raízes, acabam sendo induzidos ao erro de achar que a função não possui gráfico. Então vamos tomar esse cuidado. Possui sim um gráfico. Essa função quadrática tem um a negativo. Então o menos 1 está multiplicando x ao quadrado.
Então possui uma parábola com concavidade voltada para baixo, ok? Possui um vértice, apenas não possui raízes reais. Isso também pode acontecer se eu tenho aqui uma parábola voltada para cima, onde o delta ficar negativo. Ok? Então, como esboçar o gráfico dessa parábola? Calcule o x do vértice, o y do vértice, e aí você sabe que se o A for positivo, a parábola é voltada para cima, você parte do vértice e esboça o gráfico. Bom, nós ainda não animamos o coeficiente B, que multiplica o x, né? Então, vamos ver agora, nesse formato, o que acontece ao animarmos o B. Já sabemos que o A nos dá aí a espessura, a grosso modo, de uma maneira bem simples, dessa parábola, mais fininha ou mais grossinha. Sempre que é positivo, parábola para cima. Negativo, parábola voltada para baixo. Quanto menor o valor de A negativo, a espessura também diminui. Ok? O C, assim como o B nas funções polinomiais do primeiro grau e agora nas funções quadráticas, e para qualquer função, o termo independente, o coeficiente independente translada o gráfico na vertical. E o B, pessoal, que o B faz de translação aí. De translação não, de animação. Faz esse jogo, né? Veja que nós não estamos alterando C. Então eu vou até marcar aqui o ponto. Criar aqui um ponto C maiúsculo de coordenadas 0. Então a coordenada x0 quer dizer que esse ponto está em cima do eixo y. E a coordenada y dele o valor do C. Minúsculo. Só para a gente perceber que é como se a parábola estivesse deslizando aí nesse ponto C maiúsculo de coordenadas 0, 0 e C. E agora eu deixo uma pergunta para vocês. Reparem na trajetória do vértice. O que será que ao mover o B, que trajetória esse vértice está fazendo? Hein? Bom, temos aqui uma opção bem bacana. Venho com o botão direito do mouse. Ok? Exibir rastro. Então, ao animar um ponto, ele vai deixando o seu rastro. Eu vou até animar aqui dando um play aqui no comando. Muito bacana. A trajetória do vértice, né? Ao deixar um rastro aí, constrói uma parábola. Vou deixar para vocês aí pesquisarem mais qual é o valor de A, B e C dessa parábola azul que o vértice está gerando ao variarmos o B, ok? O B aqui é um número que multiplica o x. Tirar o rastro dele. Pessoal, ainda falando da definição de funções quadráticas, o valor do B, o número que multiplica x, é qualquer número real. O valor do C, qualquer número real. E temos apenas uma restrição para o A, que é o coeficiente que multiplica x ao quadrado. Ele pode ser positivo, negativo, certo? Mas tem uma restrição diferente de zero. Por quê? Vamos questionar. Vamos ver aqui o que acontece com A igual a zero. Ó. Com A igual a zero, 0 vezes qualquer valor para x, lembrando que x é a nossa variável, essa primeira parcela será zero. Então nós vamos ter aqui uma função polinomial do primeiro grau, uma reta. Então nós caímos no caso anterior, das funções polinomiais do primeiro grau. Ok? Por isso, para nós obtermos uma parábola, uma função quadrática, o A precisa ser diferente de zero. Positivo, parábola voltada para cima. Negativo, parábola voltada
para baixo, ok? Então essas são as informações importantes que nós temos que dominar com o tempo das funções quadráticas: raízes, o vértice, aonde corta no eixo y, que nós podemos ter duas raízes diferentes quando delta for positivo, ok? Podemos não ter raízes reais quando delta for negativo. E uma terceira situação, ok? Podemos ter as raízes iguais. A raiz x1 e x2, que estou representando aqui pelos pontos A e B, as coordenadas x dos pontos A e B podem serem iguais. Em que situação isso irá ocorrer? Quando a parábola tocar apenas em um ponto no eixo x. Ok? Ainda não ficou bem preciso aqui, mas ficou quase bem preciso aqui, tem uma diferença aí. Ok? E aí será quando o ponto A, o ponto B e o vértice irão coincidir. Então x1, ok, pessoal, será igual a x2, que será igual ao x do vértice. Não tá, precisaria colocar mais casas decimais para ficar preciso aqui. Eu só estou animando com duas casas decimais, então não está ficando muito preciso.